Meus amados, meus irmãos, nessa oportunidade eu quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, estamos de volta trazendo mais uma edição aqui desta Escola Bíblica Virtual, ou melhor dizendo, uma ferramenta de pesquisa para você, professor, superintendente, para todos que têm aí o objetivo de ir bem inteirado para a sua escola bíblica. Nesta feita nós iremos comentar a lição de número 11 da revista da PEC, e o tema da lição de hoje é dom de profecia e ordem no culto, com base aí em 1 Coríntios 14. Então acompanhe comigo aqui o textuário para nós darmos início aqui a esse comentário. O textuário se encontra em 1 Coríntios 14, verso 40, que diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A verdade prática diz: o culto é um momento de adoração a Deus e edificação da igreja. Não há espaço para individualismo. Aqui na introdução, ela inicia da seguinte forma: no capítulo 14 desta carta aos Coríntios, Paulo ensina como deveria ser o culto na igreja primitiva. Ele visa a corrigir o exercício desordenado de dons pelos coríntios. Então, aqui na introdução, no primeiro ponto aqui, no primeiro parágrafo da introdução, a gente percebe que o apanhado do capítulo 14 é Paulo exortando a ordem no culto, ou a boa administração dos dons, aqui iniciando no capítulo 14. E eu ainda marquei aqui um ponto, aqui na lição, aqui na introdução, um parágrafo, o último parágrafo, eu vou até destacar aqui, diz assim: os dons exercidos no culto público devem ser de benefício coletivo. E o que nós iremos aprender, ou o grande objetivo desta ferramenta, é trazer informações extras para os professores, para os alunos. E aqui na introdução, na conclusão da introdução, a gente entende que vai esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas tinham concernente aos dons. Então, os dons, na verdade, ele serve para abençoar, para exortar de forma coletiva as pessoas. Então, a gente vai discutir sobre isso no decorrer desta aula, e essa videoaula vai ser de uma forma diferente. Então, fique conosco, acompanhe todo esse conteúdo e você vai chegar no final desse vídeo e tirar a sua conclusão de que essa ferramenta ali vai ser útil para ajudar você a crescer na vida cristã, vai trazer edificação e um elevo espiritual para a sua vida cristã. Meus irmãos, o primeiro ponto da nossa lição, ele tem o tema dom de profecia, com base aí do capítulo 14, do verso 1 até o 3. Tem aí 3 subtópicos, inclusive eu quero aqui apresentar o primeiro, que diz incentivado à busca. A introdução do ponto diz assim, eu marquei aqui um parágrafo que eu achei muito interessante, que diz assim, eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. Diz assim: o dom de profetizar é a capacidade sobrenatural de falar em nome de Deus, entregando uma mensagem dele aos seus destinados. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque esse ponto, ele tem 3 indagações que nós, leitores, professores, precisamos fazer para esse texto, para esse primeiro ponto, que tem por tema incentivado à busca. Quando Paulo ele incentiva a igreja de Corinto a buscar os dons, em especial o dom de profecia, nós entendemos aqui
que nesse ponto dessa lição, nesse tópico, existem 3 perguntas que é de grande valia para o crescimento aí da sua classe. A primeira pergunta que eu quero aqui destacar é: o que é o dom de profetizar? A segunda pergunta é: qual o propósito do dom de profetizar? E a terceira pergunta é: por que Paulo considera o dom de profetizar o maior dom? Então, nós respondendo nesse primeiro tópico essas 3 perguntas, nós com certeza iremos adentrar o segundo tópico desse primeiro ponto, bem instruído acerca deste assunto. Observe os senhores, que quando nós fazemos essa indagação, o que é o dom de profetizar, e vamos em busca dessa resposta aqui no comentário, nós chegamos à conclusão que o dom de profetizar é o que nós já lemos aqui, é a capacidade sobrenatural de falar em nome de Deus e entregar a mensagem dele aos seus destinários. Isso é o que significa o dom de profetizar. A resposta da segunda pergunta: qual o propósito do dom de profetizar? Olha aqui, observe bem que o comentarista diz que o propósito é edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo aqui na terra. Esse é o principal propósito do dom de profetizar. Não é o que as pessoas estão fazendo hoje com esse dom de profetizar. Estão granjeando aí multidões para seguir, para endeusar pessoas que são portadores desses dons. Outros estão usando desse dom para preencher a sua agenda, outros para fazer nome, outros para criar denominações. Então a gente percebe que o uso ou o mau uso está sendo utilizado nos nossos dias, e por isso que eu digo que essa revista ela veio em um momento que nós estávamos necessitando, porque ela é importante, ela é necessária para os dias que estamos a viver, porque traz para nós uma grande lição de como administrar, de como andar, de como fazer, de como apresentar a Deus um culto ordenado. A terceira e última pergunta, que diz assim: por que Paulo considera o dom de profetizar maior? Olha a resposta do comentarista, olha como ele responde. Ele diz que é devido à sua clareza e possibilidade de entendimento. Perceba aqui que o texto diz que Paulo considerava o dom de profetizar o maior de todos eles, porque na profecia, quando a profecia era liberada pelo portador do dom de profetizar, todos, de uma forma coletiva, que estavam no culto, entendiam a mensagem com clareza. A possibilidade de entendimento era grande. Agora, quando alguém fazia uso da variedade de língua ou falava só em línguas, ninguém entendia. Por isso que Paulo diz que o falar em línguas edifica apenas o que fala. Se não tiver o intérprete, na verdade, ela só edifica quem fala, não edifica a igreja por si só. E quando a gente fala isso, é interessante que a gente chama a atenção de todos para o seguinte, de que nós não estamos desprezando as pessoas que só falam em línguas, que não profetizam, não é isso. O que nós estamos a falar é que o dom de profecia, num culto coletivo, ele é e tem que ser aplicado, ou seja, ele tem que ser a prioridade, e já o falar em língua tem que ser secundário, porque a profecia, ela edifica a igreja, ela exorta, ela consola de uma forma coletiva, coisa que o dom de falar em línguas assim não faz. Vamos passar para o segundo tópico da nossa lição, que diz: as línguas edifica quem fala. Eu destaquei também aqui um parágrafo desse ponto, eu não quero ler todo para que o vídeo não fique extenso ou grande. Diz assim: o dom de línguas não deve ser desprezado pelos crentes de hoje e tem uma grande importância na edificação pessoal. Então, irmãos, quando se fala
acerca das línguas, eles não têm que ser desprezadas, não têm que ser ignorada pela igreja, pelos crentes, mas pelo contrário, é um sinal que o povo pentecostal carrega com si, que a igreja tem que ter, porque nós sabemos que o falar em línguas é uma forma da pessoa ser edificada, da pessoa demonstrar um testemunho para os lá de fora, para os que não professam a mesma fé que nós. Eu ainda quero destacar aqui um outro parágrafo também que eu achei muito importante e preciso destacar nesta oportunidade. Diz assim, nesse ainda segundo tópico: devemos levar em conta que Paulo não está desprezando o dom de língua, e sim enfatizando a necessidade de ordem no culto, o seu caráter de edificação coletiva. Perceba que o apóstolo Paulo não despreza o falar em línguas. Ele não despreza e, quem sabe, está exaltando o dom de profecia. Não. O que Paulo está fazendo é colocando as peças no lugar. É dizendo que vem em primeiro plano, que vem em segundo, o que é primário, o que é secundário, o que é mais importante. Então a gente percebe que o dom de profetizar, ele vai abençoar a igreja de uma forma geral. Falar em línguas é individual. Então Paulo ele estava esclarecendo essas dúvidas ali para a igreja de Corinto. E creio que hoje, na atualidade, ainda tem pessoas que não sabem qual é a prioridade da profecia, qual é a prioridade do falar em línguas, da interpretação. Então é necessário que as escolas bíblicas, os autores de obras como essa, de comentaristas, eles possam ainda abordar assuntos como esse, que vem esclarecer, que vem tirar dúvida e que vem edificar as vidas. O terceiro tópico do primeiro ponto diz: a profecia edifica a igreja. Eu até destaquei aqui também um parágrafo, mas antes eu quero meditar no próprio tema do tópico, que diz: a profecia edifica a igreja. E aqui nós vamos destacar a palavra edifica, ou o verbo edificar, que tem um significado literalmente de construir. Os construtores, as pessoas que trabalham com engenharia civil, com construções, elas sabem muito bem a etimologia da palavra edificar. Então, quando nós observamos o significado da palavra edificar, que tem o objetivo ou é sinônimo de construir, de levantar, de colocar de pé uma arquitetura, a gente percebe que a nossa vida cristã ela é comparada com um edifício, que a cada dia vai se colocando um tijolo, outro dia coloca outro, vai trabalhando ali, quem sabe, um compartimento, depois trabalha outro, instala uma peça, instala outra. Então a vida cristã, a cada dia a gente tem que aprender algo novo, cada dia a gente tem que absorver algo novo, porque nós somos seres humanos. Dentro de nós cristãos existem duas naturezas, a terrena e a espiritual. Então a natureza terrena ela sempre vai puxar para as coisas desta terra, e é por isso que nós cristãos todos os dias temos que meditar na palavra, temos que ter o momento de oração, temos que estar nos consagrando, temos que ter esse conhecimento acerca das coisas de Deus, porque se assim não fizermos, com certeza a gente vai estar fadado ao erro, ao fracasso. Então, quando a vida cristã ela é colocada como um edifício, precisa de reparo, precisa de uma pintura, quem sabe na fachada ou até mesmo na parte externa, mas sempre é um trabalho no dia a dia. Vamos passar para o segundo ponto. Meus irmãos, o segundo ponto da nossa lição tem por tema mais útil no culto. Como a gente já havia falado que essa lição, como as demais desse trimestre, a lição de uma forma expositiva, nós vamos agora pular para o versículo 5 até o 25. E o primeiro tópico aqui desse segundo ponto diz: profecia é mais útil. Aqui está, onde Paulo, como um grande mestre que foi, um grande pastor, um grande organizador, ele destacou e colocou em pauta o dom de profecia como o dom mais útil.
E aí surge um questionamento, quem sabe na nossa mente ou na mente dos nossos alunos, quando nós estivermos ministrando a nossa aula, perguntando, mas professor, será se Paulo, quando ele faz essa afirmativa que o dom de profecia ele é mais útil do que o falar em línguas, será se ele não está dividindo o povo, dividindo as opiniões, criando grupos? A nossa resposta é não. Porque, na verdade, o objetivo de Paulo, quando ele fala que o dom de profecia é mais útil, ele não está descartando só quem tem ou quem porta os outros dons, por exemplo, o dom de falar em línguas, o dom de interpretação, não. O que Paulo está falando aqui é que o dom de profecia, ele é útil, ele é mais útil porque ele edifica mais pessoas do que o falar em línguas. Então, o que Paulo está fazendo aqui é trabalhando a união e a organização do culto. Porque antigamente, na igreja de Corinto, o povo não sabia quem profetizava, não sabia quem falava em línguas, era aquela desordem grande. Ninguém entendia nada no culto, se entrava confuso, saía muito mais confuso ainda. Então é por isso que Paulo está dizendo, olha, quando alguém se levantar para profetizar, tendo entregado a mensagem, que sente, e o outro que levante, fale, depois o outro sente, depois o outro levante, e o resto do povo, o resto da igreja, o resto do povo que está cultuando, ouvindo a profecia, que julgue a profecia, e não o profeta. Né? Qual é o julgar? É passar aquela profecia pelo crivo das Escrituras Sagradas. Porque nenhuma profecia ela pode ir além do que a Bíblia diz. Nenhuma profecia ela anula a autoridade da Bíblia Sagrada. Diz assim o ponto aqui que eu destaquei. Isso seria danoso como tirar o pino de uma granada e ficar com ela na mão, pois incentivaria mais partidarismos e divisões em uma igreja que já sofria com tais males, o que era justamente o que Paulo mais combatia em sua epístola. Então aqui a gente responde, ou o comentarista responde de uma forma clara e direta, que o que Paulo estava querendo dizer, ou querendo explicar para a igreja de Corinto, quando ele disse que o dom de profecia era mais útil, não era dividir o povo, não era criar grupo, não era criar facções dentro da igreja, pelo contrário, isso ele combatia, isso ele estava sempre combatendo desde o primeiro capítulo, né, de 1 Coríntios. Então o que Paulo estava era trabalhando a questão da igreja ser um corpo, estar unânime, estar unida em um propósito só, de adorar a Deus, mas desde que seja com ordem, né, organizada, para que assim não venha dar um mau testemunho. Vamos passar para o segundo tópico, que diz assim, línguas com interpretação. Eu destaquei aqui também um tópico uma parte desse tópico que diz, dessa forma o apóstolo está fazendo um apelo para que os coríntios sejam maduros de modo a pensar, deixando partidarismos e individualismo de lado para priorizar a unidade da igreja. Então perceba aqui nesse tópico que o apóstolo Paulo, quando ele traz essa dinâmica de que o povo eles têm que saber organizar, saber a hora de profetizar, saber a hora de falar em línguas, saber que para falar em línguas tinha que ter até mesmo a questão do limite para não atrapalhar quem sabe quem estava ministrando, atrapalhar quem estava orando, porque todo culto, irmãos, que a igreja faz de forma pública, ela tem que ser organizada. Quando se fala culto congregacional, não é só o pastor que vai cantar e pregar, não é só um irmão que vai começar o culto, dirigir o culto, pregar e cantar e terminar o culto, não. É a forma coletiva, todos vão ter oportunidade, todos da igreja podem ter oportunidade, mas desde que seja com ordem. E era isso que não acontecia na igreja de Corinto, era essa bagunça que estava acontecendo. Quem sabe na igreja de Corinto começava com um amém ali o culto e direto era só línguas estranhas. E não tinha mais o momento da palavra, não tinha mais
quem sabe o momento da oração, nem todos tinham oportunidade, então se tornava uma confusão só e as pessoas que iam não entendiam nada. E é isso que Paulo está reparando na igreja de Corinto. O terceiro tópico desse segundo ponto diz assim: prova da presença de Deus. Isso é com base no versículo 25. Eu destaquei aqui também um parágrafo que eu achei importante, que é o penúltimo parágrafo desse tópico, diz assim: hoje em dia o Espírito Santo tem se manifestado de muitas maneiras. Muitas das pessoas que são usadas por Deus são bajuladas, até idolatradas, e por vezes isso acaba subindo a cabeça. Devemos entender que as pessoas a quem o Espírito Santo concede dons são tão somente carnais, canais, instrumentos utilizados por ele para edificar a sua igreja. Hoje a gente vê isso com muita frequência, né? Não é novidade quando a gente observa isso. Às vezes a pessoa ela tem o dom de profecia, então essa pessoa ela já não tem mais privacidade, a casa dela é cheia de gente, todas as horas do dia, em busca de uma palavra, em busca de consultar a Deus através dessa pessoa. Então, o que acontece ou o que aconteceu continua acontecendo. Essa questão das pessoas terem um dom e ser bajulada. E acaba que esquecendo que a glória é para Deus, que o louvor é para Deus. Então tem que deixar de lado e entender que a pessoa é apenas um canal, apenas um instrumento de Deus, que Deus usou e que Deus usa. Mas não é que aquela pessoa ela tem poder em si. Então por isso que um crente ele não pode, né, bajular e ir em busca das pessoas que são portadoras de dons, como que em busca de alguma coisa. Vamos passar agora para o tópico de número 3. O tópico 3, irmãos, diz da seguinte forma: ordem no culto cristão. O primeiro tópico diz participação de todos. Aqui nesse tópico eu destaquei o último parágrafo. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, que diz assim: o culto não deve cair em monotonia, nem deve virar um monólogo, no qual apenas uma pessoa fala a reunião toda. Há espaço para a variedade, para a diversidade. O culto é da igreja para Deus. Cada qual pode contribuir de diferentes formas e em diversas oportunidades. Aqui, nesse tópico, que é tematizado como participação de todos, nós entendemos verdadeiramente o que é um culto congregacional. É onde todos da congregação podem ter a oportunidade, onde todas as pessoas têm liberdade de adorar a Deus. Ninguém é privado de adorar a Deus em um culto congregacional, em um culto público. Mas a gente percebe que as pessoas entendem ou têm uma compreensão errada acerca desse culto congregacional. Acha que é o culto do pastor, outros dizem é o culto começa a intitular os cultos, dizendo culto da família, culto do jovem, e esquece que a igreja é que tem que cultuar, né? A igreja é que tem que ter essa liberdade de cultuar e que é de uma forma diversa. Quando o comentarista que coloca a palavra diversa, ele está dizendo que uns vão cantar, outros vão pregar, outros vão dar um testemunho, outros vão contar uma bênção, né? Então, há essa diversidade nos cultos. Tem que ter, irmãos. Nós não podemos tirar ou mudar essa dinâmica do culto para ser um culto verdadeiramente ou puramente cristão. Porque um culto, quando não existe essa diversidade, não existe a administração dos dons, não existe essa finalidade de adorar e glorificar a Deus, não é considerado um culto puramente cristão ou um culto cristológico, mas é apenas uma reunião qualquer, uma reunião secular. Vamos passar para o segundo tópico desse terceiro ponto, que diz participação com ordem. Olha o que o comentarista fala aqui, eu destaquei também o último parágrafo. Ele conhece que os dons são uma manifestação do Espírito Santo
E isso pode ocorrer de forma espontânea no meio da igreja, mas os irmãos devem ter bom senso e domínio próprio para controlar a manifestação de modo que não atrapalhe o desenrolar da reunião. Então a gente percebe aqui que esse tópico ele reúne informações acerca de um culto racional, aonde as pessoas elas têm que adorar com a razão. Elas têm que colocar em mente que quando recebe ali um dom, que quando o Espírito Santo está usando como um dom, a pessoa não fica fora de si, né? Não fica louca, não fica aquela pessoa que não tem controle, que fica descontrolada. Não, o que o comentarista está dizendo aqui é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe que tem que ter a ordem, que não tem que ir aos extremos, não tem que ser radical. Ela tem que seguir a dinâmica do culto, ela tem que seguir a ordem bíblica, para que não torne aí pedra de tropeço, para que não venha dar um mau testemunho. O terceiro ponto da nosso terceiro tópico, do terceiro ponto da nossa lição, diz da seguinte forma: decência e ordem. A manifestação do Espírito Santo no meio da igreja não é um mover no qual os envolvidos ficam enlouquecidos e fora de si. A fala de Paulo nesta passagem é marcada pelo equilíbrio e pela ponderação. Extremos devem ser evitados. Aqui está uma grande verdade em que nós temos que nos agarrar e entender que o nosso culto cristão, ele vai muito mais além do que um culto sensorial, que é aquele culto onde as pessoas dizem que tem que sentir algo. O nosso culto é um culto racional, é um culto que nós entendemos, que nós louvamos porque nós entendemos pela nossa razão que é Deus que é digno de adoração, que é o nosso Deus que é digno de toda exaltação, é o nosso Deus que é digno do nosso louvor. Então, quando nós partimos desse princípio de que o culto ele tem que ser racional, nós não vamos cair nesse erro, nós não vamos cair nesse lamaçal que a igreja de Corinto estava atolada. Ela estava ali sem poder sair, porque ela caiu nesse erro de achar que quando a pessoa estava cheia do Espírito Santo, perdia o controle, não se controlava, era algo incontrolável, e aí tornava a confusão que é descrita em toda essa primeira carta de Coríntios. Vamos passar aqui, ainda eu quero ler, destacar, para finalizar, um outro ponto aqui que diz assim: lembremos que a igreja se reunia nas casas e influenciava o que os de fora viam e ouviam quando visitavam os cultos. Daí a recomendação final de Paulo: tudo, porém, seja feito com ordem, com decência e ordem. Perceba que a conclusão ou o final desse tópico é o textual. O contexto que a igreja de Corinto vivia era que não tinha templo como nós os temos hoje. Não eram templos que eram feitos especialmente para aquelas ocasiões. Não, era na casa de irmãos. Hoje numa casa, amanhã em outra. Então tinha que ter a ordem e a decência. Então nosso Deus, ele não muda, ele é imutável, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Então essa mesma decência, essa mesma ordem tem que acompanhar a igreja, tem que estar presente na igreja, tem que estar presente na vida de todos nós que somos cristãos. Para concluir aqui, eu quero ler a aplicação pessoal que diz assim: o culto é um momento de adoração a Deus e edificação da igreja como corpo de Cristo, no qual cada um pode executar ou exercitar os dons, desde que seja com decência e ordem. Então, culto é liberdade de adorar a Deus. Meus irmãos, antes de ir, eu quero somente deixar um aviso, dizer que a partir do próximo trimestre, no início do quarto trimestre, nós estaremos trazendo aqui nesse canal Eu Vou para a EBD comentários apenas da revista CPAD. Esse comentário
da PEC só vai ser nesse trimestre. O próximo trimestre que iniciar, nós já estaremos com a revista da CPAD, que nós vamos falar sobre o que a CPAD vai falar no quarto trimestre, né? Nós não vamos mais comentar aqui no canal o pré-EBD sobre a revista da PEC, nós vamos mudar de material, né? E a você que assistiu esse vídeo, deixa aí um like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, se é a primeira vez que está visitando o nosso canal, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho, clica aí no sininho para que as notificações cheguem no seu aparelho e com certeza você estará abençoando aqui, ajudando esse canal a difundir o Evangelho e também ajudar professores através dessa videoaula. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.